Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do PCast Podcast. Aqui quem fala é a Renata hoje. Expulsamos o Diogo da cadeira de host, estabelecemos o matriarcado aqui no nosso podcast. Isso. Tá aqui comigo hoje a Fernanda Moura. Oi, boa tarde, gente. Está aqui comigo a Denise, que vocês já ouviram aqui no nosso programa 4 sobre conservadorismo de educação. Bem-vinda de novo, Denise. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com uma convidada importada, que a gente é carioca, então a gente é bairrista, né? Então a gente está aqui com uma convidada importada de São Paulo, a Andréa Dipp, repórter da Agência Pública. Se apresenta pra gente, Andréa, para quem por acaso não te conhece ainda, deveria conhecer. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês nesse matriarcado. Enfim, eu sou jornalista da Agência Pública, de jornalismo investigativo, que também é um matriarcado, porque foi fundado, a Pública foi fundada e é dirigida por mulheres, por jornalistas mulheres. A gente faz grandes reportagens, jornalismo investigativo, independente, e tudo que nós fazemos é copyleft, porque a gente acha que o jornalismo é importante, ou pelo menos deveria ser, na construção do processo democrático. A gente está precisando, né? A gente está precisando disso, está precisando de bom jornalismo e está precisando que a gente jornalista, né, nós jornalistas e também a sociedade entenda, que todos entendamos a importância do jornalismo para a democracia, né? Quem ouviu o nosso programa, não lembro se foi o 7, o que a gente falou sobre as eleições, várias de nossas indicações foram no caminho de pensar o jornalista hoje em dia, né? Não à toa. Eu comentei que eu acho lindo... quando eu indiquei naquele podcast Todos os Homens Presidente, que é um filme que eu vi e nunca esperei. Eu acho lindo o jornalismo investigativo. Tô adorando ter a Andréa Dipp aqui para falar o tempo todo que ela é uma repórter investigativa. Acho isso o máximo. E nesse podcast a gente indicou o livro da Andréa também. É verdade. Que bom, muito obrigada. Então, para dar um gostinho para vocês do programa de hoje, eu vou ler um trechinho inicial da reportagem que foi pela qual eu conheci a Andréa 3 anos atrás. Homens de terno e mulheres de saia com a Bíblia na mão vão enchendo o auditório. Alguém regula o som do violão e dos microfones. A música que celebra júbilo ao Senhor estoura nos alto-falantes e a audiência canta junto. Em um púlpito no palco, os pastores abrem o culto com uma oração fervorosamente acompanhada pelos fiéis. Uma descrição comum de um culto evangélico não fossem os pastores deputados falando de um púlpito improvisado no plenário Nereu Ramos da Câmara dos Deputados de um país lá acostumado ao Brasil. E também se o, até então, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, anunciado do púlpito ao entrar no recinto pelos pastores João Campos e Sóstenes Cavalcante, não tivesse deixado de lado a agenda oficial para participar da celebração e tirar selfies com pessoas que se amontoavam ao seu redor. Esse trecho aqui é da reportagem da Andréa, chamada Os Pastores de Congresso, que saiu 19 de outubro de 2015 na Pública e que hoje em dia faz parte do livro Em Nome de Quem, né? Fala um pouco aí do seu livro, Andréa. Pois é, você foi lendo e eu fui sofrendo tudo de novo. Essa reportagem foi a que deu origem ao meu livro, meu primeiro livro-reportagem, que é Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e o Seu Projeto de Poder, que a gente lançou em maio, agora. A convite da editora Civilização Brasileira, elas me pediram para aprofundar as pesquisas para o livro. Uhum. Quando elas conversaram comigo sobre isso, a gente não sabia o quanto tudo ia mudar. A gente estava em 2015 ali na boca do furacão. O convite é desde 2015? Foi em 2015, elas me fizeram o convite, eu aceitei. Achando que não seria tão difícil assim aprofundar as pesquisas para o livro. Porque... Esse é o drama da Fernanda também. Fernanda, há alguns anos, esteve no mestrado e, assim, de uma semana para outra, tinha mudado o tema dela. Já tinha tido mais 5 projetos, mais algum pastor de algum lugar tinha virado famoso porque tinha denunciado professora. Então, assim, é difícil, né? Porque são temas muito, muito presentes e muito ativos, né? Muito dinâmicos, né? Deve ter sido super complicado sistematizar essas informações, né? Sim, e para você ver, né? Quando você lê aí que nessa época o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara. O que já aconteceu com o Eduardo Cunha até agora, desde aquela época? A Dilma era a nossa presidente naquela época. Inclusive nesse culto no Congresso, eu falo um pouco sobre isso na reportagem, não vou tomar o nosso tempo aqui hoje, mas... Não, mas pode falar. Inclusive nesse culto do Congresso, o pastor que foi conduzido
conduzia a pregação, eu dei a sorte de ir num dia de culto especial, que era um pastor convidado, que era um jogador de futebol, que é marido de uma cantora gospel muito famosa, que é a Aline Barros, que cantou de mãos dadas com Eduardo Cunha nesse culto. Enfim, e ele dizia a pregação dele inteira foi sobre Jezebel. E como Jezebel destruiu tudo e como os homens de Deus precisavam se levantar contra Jezebel. Sempre, né? Sempre. Mas se você parar para analisar, se for na Bíblia, no Antigo Testamento, a mulher já expulsou o homem do paraíso, né? Sim. A Eva é quem seduz Adão para comer do fruto proibido. Então, se você for analisar o pensamento cristão desde o início para cá, ele está baseado na figura da mulher como a que vai corromper sempre o homem. Essa é a visão. Para mim, desde 2014 para cá, né, a gente comentou... A gente está usando aqui 2014 como um dos marcos, né, porque foi quando teve essa virada mais intensa na política brasileira. É sempre um pouco arbitrário escolher o início de alguma coisa, né, mas enfim. 2014 pra gente é importante, que também é o último momento, né. Talvez não mais o último, mas é uma coisa que a gente repensar, mas é um dos momentos de grande crescimento da escola sem partido, que é quando ele se junta mais ainda com os grupos religiosos, e aí eles se viram um megazord mais perigoso que eles eram separados, né? E aí foi em 2014, por aí, que eu reli aqui um texto clássico de uma historiadora chamada Joan Scott, que fala sobre o gênero como categoria de análise, e foi a partir desse momento que eu fui me tocando cada vez mais como que, de fato, gênero é uma categoria muito poderosa para a política, né? Eu acho que isso que a Andréa está falando, de todo esse culto na Câmara dos Deputados, girar em torno da figura de Jezebel, né? Como que é uma coisa extremamente significativa e simbólica. Pode continuar falando do culto. Não, é só porque também estava um momento ali muito, em que isso significava muito, né? Era um momento em que dali a pouco a gente ia ter o golpe, né? Então Jezebel ali, ao meu entender, estava representando a própria presidente do Brasil. Claro. Então, era um chamado para que os homens de Deus se levantassem contra Jezebel, que era essa tirana, que era essa ameaça aos homens de Deus na Bíblia. Já tinha acontecido também a votação do Plano Nacional de Educação no ano anterior, né? Sim. Até eu entrevistei a professora Cristina Vital, né, para o livro também, e ela fala que esse período da votação, esse período do Plano Nacional de Educação, foi também um momento de rompimento muito grande dos evangélicos com o PT. Assim, foi um momento muito importante desse rompimento, porque por essa pauta que desagradou os evangélicos, de uma maneira gigantesca, né, assim. Então, isso marcou, porque se a gente for pensar, há um tempo atrás, o pastor Everaldo fez um almoço para apresentar o Lula para os evangélicos. A própria Dilma foi em igrejas pedir apoio, foi inclusive na Igreja Universal, num culto da Igreja Universal, pedir apoio da Igreja Evangélica. Ela foi na fundação do Templo de Salomão, né? Foi na fundação do Templo de Ela Salomão. presente. Então, assim, o Lula e a Dilma tiveram algum apoio dos evangélicos. E, inclusive, no momento em que ela fazia campanha, pediram para ela que retirasse... O Lula ainda tem. O Lula ainda tem, exatamente. Ela não tem porque ela é mulher e subverteu a ordem, se atreveu a entrar num lugar da política que é efetivamente masculina e não aderir, e não foi figurativa. Sim. Ela estava ativa, ela tinha pensamento, ela mandava, e aí os nossos coronéis de plantão não iam jamais permitir que ela ficasse. Eu queria ver se fosse um homem, se ela teria sofrido impeachment como ela sofreu. Claro. Eu duvido. Sim, eu também. Inclusive porque esse impeachment e todo esse processo foi extremamente marcado foi muito marcado pela misoginia, assim, né? O tempo inteiro, assim, nas falas não só dos políticos, mas da sociedade, né? Assim, foi muito marcado pela misoginia em todos os termos, em tudo que se falava dela. Enfim, sei que nem é esse o tema da nossa conversa hoje aqui, talvez, mas... Não, mas assim, esse é bastante tema, porque
se a gente for parar para pensar, né, vocês três aqui, Fernanda, Andréia e Denise, Fernanda e Denise vêm da educação, Andréia do jornalismo, e pelas três terem interesse por questões de gênero e sexualidade, né, vocês três aqui convergem para o estudo do conservadorismo, não é à toa, né, e do fundamentalismo também. Sim. Então, eu acho interessante a gente usar isso como linha condutora, assim, do programa, que é, assim, usando o marco histórico 2014, 2015, né? Quando que esse projeto político marcadamente religioso, evangélico e católico, então vamos chamar aqui de cristão, quando a gente quiser usar um guarda-chuva mais, né, mais abrangente. Fundamentalista. Cristão fundamentalista, né? Vocês podem me explicar como é que houve, como é que aconteceu essa... Como é que eu vou explicar? Como é que esse projeto religioso foi ganhando um pouco mais de autonomia frente a projetos de país? Porque, assim, a Dilma, ela sofreu muita misoginia, só que a Dilma e o PT, especialmente nos últimos anos de governos, eles foram progressivamente capitulando com essas pessoas, né? Tem toda a questão do baixo clero na Câmara, que a grande marca foi quando o Eduardo Cunha chegou lá, fez aquilo tudo e tal, enfim. Então, se a gente conseguir fazer essa discussão histórica, né, dessa história bem recente, né, bem viva, de como que esse projeto religioso foi se autonomizando, embora tenha crescido ali, né, nas entranhas do Estado, mesmo antes dele ganhar força em 2014, né? Então, quando eu estava falando da Dilma, justamente eu queria chegar nesse ponto de que houve um acordo, né? E o PT, a Dilma e o Lula, vamos falar da Dilma porque, enfim, é o que a gente tem aqui mais recente, aceitaram esse apoio, né? E, inclusive, os evangélicos, eu lembro que na campanha dela, os evangélicos pediram que ela se comprometesse, por exemplo, a não aprovar a descriminalização do aborto, né? Teve essa história, teve isso. Inclusive, eu perguntei pessoalmente para ela. Então, nem posso dizer, ninguém pode dizer aqui que eu estou falando mal de Dilma pelas costas. eu perguntei isso para ela pessoalmente quando a gente entrevistou ela. Porque acho que foi uma grande mágoa para as mulheres, claro. para as feministas, ela ter se comprometido com isso, enfim. Mas também tem toda uma conjuntura que a gente não pode deixar de lado, etc. Mas, enfim, a gente tem o Congresso mais conservador desde 1964. Acho que isso já diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, assim. 2014, né? Nessa legislatura que está acabando agora e que a gente não sabe se vai vir pior ou se vai melhorar. Enfim. Para suspirar. Não sei se dá para ser otimista. Não. Mas a gente tem esse congresso que é o mais conservador desde 1964. A gente tem o aumento... eu especificamente posso falar mais só... porque a minha pesquisa se aprofundou um pouco mais sobre a bancada evangélica, então eu acho que é onde eu me sinto um pouco mais à vontade para falar, se vocês quiserem, enfim, acrescentar, mas a bancada evangélica cresceu bastante nesse pleito, assim como o número de evangélicos cresceu na sociedade brasileira, né? A gente tem hoje quase 1/3 da sociedade brasileira de evangélicos, de pessoas que se declaram evangélicas. E os deputados... O último censo que você cita na entrevista, o último censo foi em 2010, ele marca, com relação ao último censo, um crescimento de 61% da população evangélica, né? E as pesquisas... menos, assim, não tão grandes quanto o censo, mas que ocorreram desde então, dizem que esse crescimento tem sido confirmado, tem sido progressivo. E eu vi a gente vai colocar na descrição, mas eu estava pesquisando ontem, e tem pessoas estudiosas que dizem que por volta de 2020 pode ser que a balança usual aqui no Brasil se inverta. A gente tenha mais evangélicos do que católicos, né? Uma novidade histórica na história do Brasil. E muito significativa, é muito importante, né? E que diz muito, novamente, sobre esse momento que a gente está vivendo. Enfim, mas então a gente tem o crescimento da bancada evangélica e a gente tem, que foi também um foco de interesse meu, tanto quando eu fiz a reportagem quanto para escrever o livro, por quê, né? Por que esse crescimento? O que aconteceu, né? E aí a gente tem uma coisa que também, que é assim, às vezes... Eles mesmos dizem isso e algumas pesquisadoras também dizem isso. Às vezes, eles não são
tantos em número, mas eles são muito em barulho, né? Eles são aguerridos. Eles são aguerridos, eles conseguem fazer muito barulho e eles se colocam de uma forma muito destemida e votando pautas que não são muito caras, né? E a gente teve, obviamente, nesse pleito, enfim, a gente teve a figura do Eduardo Cunha, que, como presidente da Câmara, deu muita força para a bancada evangélica, deu muita força para a Frente Parlamentar Evangélica. A gente percebeu que eles... A gente começou a ver, eu acho que isso é uma coisa, na verdade, que está acontecendo no mundo todo, enfim, mas a gente começou a ver que não existe mais nenhum constrangimento em se colocar contra as pautas de direitos humanos, contra as pautas de mulheres. A eleição do Trump nos Estados Unidos mostra isso. Claro, e isso está acontecendo na Europa também, enfim, eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo, mas que aqui no Brasil, ela foi muito abraçada pela bancada evangélica, né, assim... E isso, assim, não existe mais nenhum constrangimento em vocês colocar contra as pautas de direitos humanos, inclusive isso tem marcado uma posição, né? Eu sou contra os direitos humanos. Essa fala é delirante, né? Se a gente for pensar. Mas, enfim, acho que eu já viajei demais, se vocês quiserem continuar. Não, você está comentando do crescimento da bancada evangélica. Você pode comentar como é que foi esse crescimento? Porque umas coisas que eu acho fantásticas nas suas reportagens é que você comenta as organizações partidárias. Até essa reportagem não fazia ideia de que o PRB era quase que, assim, oficialmente o partido da Universal. Então, a gente estava conversando antes, né, em off, que você acha que os partidos mais representativos, mais explícitos dessa organização política dos fundamentalistas evangélicos são o PRB e o PSC. Então, se você puder falar aqui dessa sua pesquisa, o que você descobriu com relação a esses dois partidos, porque pra gente isso também é caro, porque o PSC, até o nosso levantamento, que agora está um pouco velho, a gente pretende renovar daqui a alguns meses, mas no nosso último levantamento, o PSC, feito em janeiro, o PSC é o partido que mais propõe projetos escola sem partido, né? E como a gente sempre... Gênero. E como é óbvio para qualquer um, escola sem partido de ideologia de gênero, combate a suposta ideologia de gênero andam juntos. Então, assim, como é que é essa história do PRB e do PSC que você investigou, Andréia? Eu vou ver se eu acho aqui, porque eu não lembro todos os números de cor, então eu tô tentando achar no texto alguns números. Eu achei aqui, por exemplo, que a gente tem hoje entre 80 e 90 parlamentares evangélicos ligados à frente parlamentar. Eu sei que é um número, entre 80 e 90 é uma grande margem, mas é por causa dos suplentes, né? Sim. E isso eu estou dizendo não dos signatários da frente parlamentar, porque são muitos, são mais de 200, mas especificamente daqueles que se identificam como evangélicos, né? Que é mais do que o dobro de quando a frente foi criada em 2003. A frente parlamentar foi criada oficialmente um pouco depois dos anos 2000 e isso já é, enfim, mais do que o dobro. O número de pastores candidatos também cresceu, pastores, aí não só evangélicos. A Cristina Vital vai dizer que tiveram 40% mais pastores se candidatando em 2014. E aí a gente tem, por exemplo, quer ver? A gente, enfim, um levantamento que a gente tentou fazer também sobre os prefeitos, né? A gente não conseguiu fazer em todos os mais de 5.500 municípios, era muito difícil fazer essa pesquisa, mas entre as 26 capitais brasileiras, em 2017, tinham 8 prefeitos evangélicos, pensando nas capitais. E isso eu estou falando de pastores, não estou falando daqueles candidatos que flertam e que fazem praças da Bíblia e que fazem projetos de leis, etc., né? Só para dar um começo para essa história do PRB, né? Bom, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, vocês têm... Infelizmente, sinto muito, mas o enfim... amigo da Márcia. O amigo da Márcia, não é? Que todos conhecemos muito bem, que infelizmente, historicamente, o carioca não sabe votar, né? Bom, o paulista também não, né? Elegemos o Dória. Todo mundo tem teto de vidro aqui, né? Vamos mudar de assunto. Enfim. Bom, mas aí, falando especificamente sobre o PRB, ele é um partido que é ligado à Igreja Universal. Ele tem na sua direção bispos da igreja, mas essa conexão não é assumida pela Universal, até por conta do histórico político da Universal. A Universal já se deu muito mal
por assumir uma posição política. Teve escândalos que envolveram bispos da Universal, e depois desses escândalos, a posição deles foi dizer que eles não se metem em política. Imagina se metessem, né? Pois é. Mas o PRB é um partido que é ligado à Universal. Tem na sua direção bispos da Igreja Universal, é ligado à Record, enfim. Você conta na reportagem que eu li no início sobre o Márcio Pereira, se não me engano é esse. Marcos Pereira. Marcos Pereira, né? É. Que fala, acho que se não me engano, em entrevista ele disse que não, nada a ver Universal e PRB, mas aí depois de uma entrevista feita pelo Russomano, ele fala, não, a história da Universal e do PRB andam juntas. Sim, então... não foi uma entrevista, eu fui na comemoração de 10 anos do PRB no Congresso. E aí, Teve estômago. Muito estômago. Nossa, muito estômago. Mas enfim, aí ali eles fizeram uma entrevista ao vivo no meio dessa festa. E entre o Russomano entrevistando o Marco Pereira, enfim. E aí o PRB, ele elegeu 106 prefeitos em 2016. Um crescimento de 33% em relação a 2012, segundo o site deles, tá? Aqui eu tô falando números que eles divulgam. Essa comparação, a gente pensando no Marcos Pereira no comando, né, que é um bispo licenciado da Universal, se tornou presidente do partido em 2011, ele foi vice-presidente da Record em 2003 e ele se tornou sócio da LM Consultoria Empresarial e Participações, que é uma holding que controla os negócios da Igreja Universal. Quer dizer, não tem como você dizer que não está tudo ali conectado, né? Então, enfim, o PRB... E a gente teve também uma passagem dele pelo Ministério, né, do Comércio Exterior e Serviços do governo Michel Temer. E ele está sendo investigado pela Lava Jato, enfim. No livro, a gente fez um levantamento também de quantos membros da Frente Parlamentar Evangélica estão envolvidos em processos e escândalos. Mais processos, né, no STF. Porque escândalos são incontáveis. Exatamente. Então, enfim, é isso, assim, o PRB tem crescido muito, inclusive se a gente pensar que ele tem hoje a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E o PSC, ele não tem tanto em números assim, mas ele é o partido do pastor Everaldo, que foi a primeira candidatura confessional à presidência da República. Então, acho que o peso do PSC está aí. Quando eu entrevistei o pastor Everaldo, agora para o livro... ele estava super arredio com essa coisa de se dizer um pastor, um candidato evangélico à presidência. Na época, acho que todos lembramos como isso era a bandeira dele, mas nessa entrevista ele dizia que não, que ele queria o que todos queriam para o Brasil, um Brasil melhor e tal, e super se esquivou dessa posição de candidato pastor, inclusive dizendo que no PSC não tem só evangélicos, que no PSC tem espíritas, cristãos em geral, católicos, que eles são, enfim, cristãos e pela vida e contra a ideologia de gênero. Foi a única coisa que ele falou aí com mais orgulho, mas de resto ele foi super esquivo, assim, mas eu acho que o peso do PSC está principalmente nisso, da gente pensar que foi a primeira candidatura à presidência confessional evangélica no Brasil, né? Então, acho que esses dois partidos, eles são muito importantes para a frente parlamentar. E pensar que, olha só de onde a gente veio. A gente veio disso, do pastor Everaldo, primeira candidatura confessional, para ter um candidato bradando, gritando coisas absolutamente nonsense, com a Bíblia na mão num debate em TV nacional. Nosso querido Cabo da Ciolo. Fernanda, fala um pouco da bancada católica. Eu acho interessante ele falar que o partido não é evangélico, porque tem católicos também, porque assim, isso não faz muita diferença, né? A gente sabe que os católicos que são eleitos por serem católicos, eles têm o hábito de atuar junto com a bancada evangélica mesmo, inclusive eles foram signatários para a criação da bancada evangélica, né? Nesse sentido, dentro da política, eles não têm disputa entre si, né? Então, acho, inclusive, aquela reportagem que a Rádio Câmara fez com o Gilvaldo Carimbau no lançamento da Frente Parlamentar Católica, eu acho que assim, um marco,
né? A gente sempre cita, a gente pode botar o link nela também. Né? Para quem não lembra, porque eu não lembro quando foi a última vez que a gente citou, né? Não lembro também quando foi a última vez que a gente citou. A gente cita de novo o Gilvaldo Carimbão, que é o presidente, o criador da frente. Ele é entrevistado pela rádio, e aí o entrevistador pergunta para ele, né, deputado, por que o senhor está criando essa bancada agora? A bancada evangélica já existe há tanto tempo, a bancada evangélica não existia, né? É para combater os evangélicos? E aí ele fala, não, a bancada católica não existia formalmente, mas a bancada católica sempre existiu, né? E qualquer pessoa que sabe o mínimo de história sabe disso. Desde que a gente tem Estado no Brasil, a gente tem os católicos atuando na política, né? E aí, ele inclusive fala que ele não tem por que combater os evangélicos, né? Porque ele fala que as diferenças de católicos com evangélicos é só no campo da doutrina, né? Porque é o culto a Maria e a obediência ao Papa, mas que no campo da política eles estão de total acordo, né? E aí ele fala que eles estão juntos no combate à ideologia de gênero, a favor da escola sem partido, contra a eutanásia, contra a pesquisa de células-tronco, contra o direito ao aborto, ou seja, todas as pautas de direitos humanos, né, que a gente tem hoje, as principais pautas, eles são contrários, né, estão juntos nisso. Então, eu acho que é importante a gente ter, né, essa questão, né, de que não tem o menos pior, né? Assim, quando a gente está falando de fundamentalismo religioso, né? Não importa se é fundamentalismo católico ou fundamentalismo evangélico, né? Quando a gente está falando de renovação carismática, a gente está falando de pentecostais na Igreja Católica que têm o mesmo pensamento, estão perfeitamente alinhados, né? Então, e a gente está vendo que eles realmente estão atuando juntos, né? E quando a gente vai pesquisar a Escola Sem Partido, a gente vê, né? E o combate à ideologia de gênero, né? A suposta ideologia de gênero, combate à discussão de gênero na educação. Aliás, o termo veio deles, veio dos católicos, né? Então, né? Quando a gente vê isso sendo combatido na educação, a gente vê que, apesar dos evangélicos terem à frente nos projetos Escola Sem Partido, né? A maioria é pela bancada evangélica, mas quando a gente pensou em outras questões, como, por exemplo, logo depois da votação do Plano Nacional de Educação, que isso foi bastante complicado, né? Porque eles conseguiram retirar, os católicos evangélicos conseguiram retirar gênero do Plano Nacional de Educação, e aí o Ministério da Educação, né? Ele tenta agir por debaixo dos panos, né? E foi até uma coisa meio surpreendente isso, né? Assim, né? Mas tenta agir por debaixo dos panos para manter gênero no plano. Não foi o CNE que fez isso? Não, foi o próprio Ministério. Manter o gênero no plano, e aí manda o direcionamento, né, para os municípios e estados para que fizessem o seu plano, seus planos municipais e estaduais, baseados no texto original e não no texto votado no Congresso. Né, votado e aprovado no Congresso, que era o texto que tinha as menções a gênero. E aí a bancada católica, nesse momento, a bancada católica que se mobiliza em massa, né, esse pessoal da bancada católica ligada à renovação carismática, que vai se mobilizar para pedir esclarecimentos ao ministro, como é que eles ousam, como é que o Ministério ousa fazer isso, né, e contra a democracia, contra a vontade do povo, né, representada pela Câmara, né, e todo o povo, todo o povo representado ali, né, e daí esse golpe, né, que seria impor a ideologia de gênero às famílias, né, que já tinha sido higienizada, né, pela ação deles, assim. Então acho que a presença do gênero no plano, né? A gente falando assim, dá a entender que seria algo muito grande, mas o gênero estava em uma das metas do plano. Uma das metas do plano dizia respeito eu não lembro os termos certos, mas era do tipo erradicar preconceitos de classe, raça, cor. Sim, que ele era descrito, aí o gênero estava como um dos exemplos, né, de categorias que tinham respeito a preconceitos, e era isso que quis ser tirado do plano. Eu queria falar uma coisa em relação à fala da Fernanda, em relação à bancada católica, exatamente isso. A gente, né, eu faço parte do Observatório da Laicidade e Educação, e às vezes a gente não tem, obviamente, um consenso, ainda bem que não tem, porque é a partir do dissenso que você vai construindo coisas novas, né? E aí algumas pessoas de lá dizem que, se você parar para pensar em relação à hegemonia católica, o crescimento
da religião, de correntes evangélicas, foi muito bom porque barrou a hegemonia. E isso é uma coisa que me avilta. Toda vez que falam isso lá dentro, eu tenho ataques, porque estou dentro da escola fazendo as pesquisas com os alunos, né? E estudo gênero e sexualidade. E aí a gente vai ver que os alunos que sofrem os maiores procedimentos de discriminação e perseguição são justamente alunos e alunas com orientação homossexual, por via de professoras e professores evangélicos. Sim. As coisas que eles fazem dentro da escola é alucinante, porque eles não conseguem separar o espaço deles de professor dentro do interior de uma escola pública para o espaço deles de evangelização. Sim. E mesmo dentro da escola, por exemplo, tive outras questões em relação ao machismo com professores católicos, mas essas questões relativas à sexualidade e a gênero, não vi por parte de nenhum professor católico, né? Sim. Professora católica, e via por conta dele, Sim. dos evangélicos. Então, chega a me fazer mal quando eu escuto essa defesa que, em relação à hegemonia católica, assim, se você for parar para pensar na história da educação, a religião católica foi um mal, né, para o que diz respeito à educação brasileira. Mas não dá para dizer que um crescimento maior de uma religião é melhor porque a outra diminuiu. Os espaços públicos não podem estar misturados com a fé religiosa. Exatamente. O Brasil é laico, é a laicidade que a gente tem que defender, justamente até para garantir que as outras religiões tenham os mesmos espaços dentro do Estado. E o que a gente está vendo é um aparelhamento ideológico dessa perspectiva fundamentalista. Só acrescentar, eu achei aqui o texto, né? O texto vetado no PNE, ele colocava como meta a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual, após uma pesquisa realizada pelo MEC em 2013 apontar que 20% dos alunos não queriam um colega de classe homossexual ou transexual. E é interessante aí, né, assim, que o que sempre é dito é que eles retiraram gênero, né? Só que eles não retiraram só gênero. Então, assim, eles têm uma desculpa perfeita para retirar gênero, que é a ideologia de gênero, né? Mas o resto eles não têm desculpa para retirar, mas eles retiram junto, né, com a ideologia de gênero. E aí, para mim, é muito importante essa questão. Eles retiram junto com a ideologia? Eles retiram, por exemplo, o combate à discriminação racial. Né? E a Como gente sabe que o racismo religioso é muito forte. É porque eles vão dizer agora que é para combater as diferenças, mas eles não dizem qual. Exatamente. Retiraram as especificidades, Eles né? botam só as diferenças e tá. Só que aí a gente tirou junto com o gênero, a gente tirou o combate à discriminação racial, a gente tirou o racismo, e a gente tirou o racismo religioso. Então você chegar lá e falar que a religião tal é do capeta, né? Que o aluno não pode professar a fé dele, ele não pode entrar vestido de branco, não pode entrar com a cabeça feita na escola, né? Isso estava lá combatido no plano anterior. E agora, né? Agora não está lá discriminado no plano, não está descrito, né? Então, assim, isso também é importante, né? Marcar essa questão, que junto com o gênero que eles tiveram a desculpa perfeita, né? Essa parafernália que eles criaram, esse espantalho que eles criaram da ideologia de gênero, criado pela Igreja Católica, né? A gente já tem inúmeros estudos, né? Mostrando, né, a criação da ideologia de gênero, que começa a entrar, né, nos documentos oficiais na Conferência de Bispos do Peru, e depois é levada para a Igreja Católica pelo Ratzinger, etc., né, e que aí os evangélicos se apropriam e trazem isso, e se apropriam de uma maneira tal, que hoje em dia a ideologia de gênero é vista como uma criação evangélica, né, quando nunca foi uma criação católica, né, e aí eles vão retirando tudo, né, inclusive o combate ao racismo. Né? E eu acho que isso é muito importante a gente mencionar também, assim, porque enquanto muitos pais, inclusive, né, que acabam caindo, né, no conto da ideologia de gênero, achando que realmente não tem que discutir gênero, né, muitos desses mesmos pais seriam a favor da discussão racial, são contra o racismo, né? Mas eles não se dão conta de que foi tudo retirado, né? De que eles perderam de todos os lados. Não, né? E que o problema de tudo é que eles colocam que discutir gênero na escola ou a ideologia de gênero seria os professores estão querendo transformar as meninas em lésbicas e os meninos em gays. Eu trabalho fazendo pesquisa de gênero, eu até falei isso já no outro programa, desde 2008. E eu gostaria de saber quem é o professor que tenta
é transformar as meninas em lésbicas e os meninos em gays. Ao contrário, o que a gente vê é uma dificuldade muito grande de professores lidarem com essas temáticas em sala de aula, justamente porque nos cursos de formação de professores não se fala sobre essas questões. Né? Então, muitas vezes empurram o problema para debaixo do tapete, fingindo que não está vendo o que está acontecendo. Ou então, pune a criança, bota de castigo e tantas outras coisas que eu vi com os alunos mais velhos, né? Por causa dessas questões. E quando não, né? Na verdade, você estava falando da ideologia de gênero, da questão de gênero dos estudos da John Scott, e é justamente isso. Os estudos de gênero têm um crescimento maior sobre a primeira fase de estudos do feminismo, porque os estudos do feminismo, para valorizar a mulher, eles trabalhavam muito com autobiografias, biografias de mulheres que foram pioneiras no seu tempo, uma série de questões. E o gênero vem justamente para mostrar que tem uma dimensão política nessa questão do colocação do papel da mulher no espaço privado, né, do espaço doméstico, e o homem no mundo social. Então, ela vai dizer, os estudos de gênero têm que levar sempre em conta as relações entre mulheres e homens. É isso que são os estudos. E a partir dessas relações, como que se constrói, o que é ser mulher, o que é ser homem, a desigualdade, em determinados contextos históricos. Quem tem interesse, eu estava lembrando hoje, tem um livro do Thomas Laqueur, eu acho que o nome é Inventando o Sexo, que é um cara formado em medicina, depois ele foi se focar em história da ciência, e ele faz uma discussão a partir da história da ciência, principalmente medicina, anatomia e tal, como que na ciência foi se construindo conhecimento sobre o corpo feminino e masculino. E o que acontece é que o corpo feminino ele foi sendo compreendido tendo o corpo masculino como modelo. Sim. Então, assim, durante um certo momento, que eu não vou lembrar qual agora, mas, tipo, a vagina, ela era um pênis que não se desenvolveu, né? A vagina era entendida anatomicamente como um pênis que, como se tivesse crescido atrofiado, ou ficasse para dentro, né? Então, enfim, as questões de gênero, elas entram no conhecimento científico e na educação, né? E aí, Denise, eu queria que você falasse, você começou a estudar conservadorismo por causa da educação ou foi o contrário? Porque eu quero comentar aqui, explicar, né, tentar tornar mais claro para os nossos ouvintes por que, como, quando, que falar de gênero, falar de sexualidade, falar de violência contra as mulheres, quando que isso se torna algo tão articulado de maneira negativa, né, articulado em termos de uma guerra entre dois lados, com o conservadorismo, especialmente o fundamentalismo cristão. Eu comecei a estudar gênero, acho até falei isso já no outro programa, meio por acaso, não eram minhas pesquisas anteriores, gênero e sexualidade. Eu fui para a escola no doutorado para investigar como é que os processos de exclusão ocorriam na escola e como é que eles interferiam na formação das identidades dos alunos excluídos. E naquela escola onde eu fiz a pesquisa, os alunos que sofriam os maiores procedimentos de perseguição, de discriminação, eram alunas e alunos com orientação homossexual e muito por conta não dos seus pares, que haviam outras crianças, mas também por via de suas professoras e professores evangélicos. E isso me chamou a atenção, porque a função do professor na escola não é essa, não é o seu algoz de perseguição, e sim poder acolher as diferenças, né? Então, eu passei a estudar essas questões e foi justamente quando eu não estudei sobre o conservadorismo no doutorado, esse estudo eu comecei a partir de 2014 para cá, justamente quando a gente vai vendo na sociedade como que essas perseguições dentro da escola estavam aumentando de 2008 para lá muito intensamente por causa desse pensamento conservador, fundamentalista que veio se desenvolvendo da política e entrando dentro da escola, né? E aí comecei a estudar. A gente está usando muito aqui o termo de fundamentalismo, né? E eu não sei se vocês aqui, talvez a Denise, não sei, Fernanda, se vocês têm alguma definição favorita, assim, mas eu gosto muito do que a Karen Armstrong fala, se não me engano, no livro dela, Em Nome de Deus, que ela fala que fundamentalismo, eu acho isso muito interessante, porque na luta política a gente gosta muito de falar que tal coisa é um retrocesso, a gente está voltando à Idade Média, a gente está voltando a tal ponto do tempo e tal, enfim, né? Porque a gente usa muito essa metáfora temporal de atraso para criticar uma coisa quando a gente acha que é negativo. Só que o que a Karen fala é muito legal, que assim, ela fala que os fundamentalismos religiosos são os fenômenos da modernidade. Eles não são uma nova manifestação no tempo de como as pessoas pensavam 1000 anos atrás. Eles são um fenômeno social típico da modernidade, conforme certos lados sociais se perdem e por questões de desenvolvimento do capitalismo, questão de classe, de raça, de gênero e tal, enfim, uma série de sociedades, uma série de grupos sociais vão
vão idealizando um passado e querendo voltar a um passado onde as coisas eram melhores e tal, enfim. Então, o fundamentalismo é um processo social, né, de fundo religioso, de idealização de um tempo, de tentar trazer de volta coisas que provavelmente nunca foram, né, ou foram de maneiras outras. Bem, os estudos que eu venho fazendo do fundamentalismo, o que a gente vai vendo é justamente isso. A modernidade, ela vai surgir com valores diferenciados que se tinha na Idade Média, né? Então, ela é marcada pela consciência autônoma, histórica e crítica. E vai questionar todo o mundo conforme era organizado na Idade Média. Então, fundamentalmente, vai se centrar contra a autoridade divina e as explicações divinas para o mundo. Então, o fundamentalismo religioso surge nesse momento para combater essa nova forma de organização do mundo e como o pensamento está sendo desenvolvido nesse momento em que o homem, o sujeito histórico, passa a ter centralidade e não mais a figura de Deus ou as divindades, etc. e tal, né? E aí eu tenho trouxe uma citação de um pesquisador da USP, eu não sei falar o nome dele direito, mas é Roberley Panesiewicz, em que ele vai dizer, eu acho que é fantástico, isso vem muito ao encontro do que eu vejo na escola. Vou falar, ele é grande, mas eu acho que vale a pena. Fundamentalista é aquele que está muito mais interessado em guardar a letra da doutrina do que fazer vivificar o seu espírito. A interpretação atualizada é um risco para uma mente fundamentalista, pois pode vir a perder sua verdade original primitiva. Assim, a sua maneira de ler a letra da doutrina é a que deve ser preservada. Ele não consegue perceber, se você não pensa de acordo com a sua forma de conceber o mundo, que ele acredita o mundo, isso tem que ser combatido, porque a forma dele pensar o mundo é a verdade. E aí eles vão levar para a ação da evangelização aquilo que eles acreditam, né? Aproveitando o tema, vocês acham que existe diferença entre a mobilização política evangélica e a católica? Mobilização política evangélica, eu acho que é fundamental a gente pensar que quando a gente pensa assim, evangélico, a gente às vezes está colocando todo o protestantismo no mesmo saco, né? E quando a gente às vezes pensa em católico, a gente também está botando todo o catolicismo no mesmo saco, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa na renovação... verdade, são fundamentalismos, sim, né? Quando a gente pensa nos fundamentalistas, seja nos evangélicos, né? No lado neopentecostal, né? E quando a gente pensa nos católicos, a renovação carismática, a forma deles agirem é muito parecida, inclusive usando todo o aparato de mídia, né? A gente tem que lembrar que assim como os evangélicos, eles têm a Record, etc., tem os horários pagos na TV aberta, tudo bem que não é na TV aberta, mas os católicos têm a Canção Nova, né? Então, assim, eles têm também a Rede Vida, né? Eles têm a sua forma de mobilizar. Eles detêm mais emissoras do que os evangélicos. Sim. E são espertos, né? Porque eles colocam os evangélicos na bancada de frente para tomar a pancada. Sim. Mas estão ali atrás articulando da mesma forma. Então... Exatamente. Vale lembrar que, eu falei mais cedo, se não me engano, que a Constituição de 88 ela foi marcada por conflitos, né? A Constituinte, que levou a Constituição Federal de 88, faz 30 anos esse ano, ela foi marcada por uma série de conflitos onde a igreja atuou fortemente, né? Então, a gente tem lá a referência a Deus no preâmbulo da Constituição, né? A gente tem o artigo 19, que ele fala sobre a laicidade do Estado, mas está redigido de uma certa maneira que gera uma série de disputas. Não existe uma maneira definitiva, né? Não existiria, acho que seria também utópico achar que poderia ser redigido de uma forma que gerasse uma interpretação única. E não adianta também a escrita se você está num estado que não é secular. A nossa sociedade não é secular. Então, a laicidade fica como preâmbulo morto ali dentro, né? Óbvio que a gente tem base jurídica para criticar qualquer forma de uso religioso do Estado, né? Sim. Se for mobilizado contra o Crivella agora, não funcionou na Câmara, para surpresa de ninguém. Mas, assim, quem sabe funciona pela parte judicial, enfim, mas é outra história. Mas a questão aqui é que a gente está pegando o que a Fernanda falou, né? Historicamente, os religiosos, os católicos, né, participam muito do Estado, pelo menos uma parte dos católicos. É porque a mim me parece, eu não pesquiso religião, né? Então, a visão que eu tenho da mobilização de católicos e evangélicos, usando os guarda-chuvas, só para simplificar, né, a fala, a impressão que eu tenho é que os católicos, eles chegaram um pouco... Agora eles estão correndo atrás do tempo que eles não fizeram uma evangelização de maneira mais ampla do que os pentecostais, neopentecostais. Aí tem aquela diferenciação entre históricos e não históricos, enfim, que eu não conheço muito bem, acho que a Fernanda pode explicar um pouco, a Denise. Assim, eu fiz uma pesquisa
com alunos de PIBIC. É porque tem uma coisa que eu vejo muitas pessoas comentarem, que principalmente os neopentecostais têm aquela forma muito viva, muito excitada, né? Muito, talvez extravagante, não sei. Nesse ponto eu não quero fazer juízo negativo, para mim tanto faz. Mas é que eles têm uma forma de se mobilizar, de fazer seus ritos, né? A sua mobilização religiosa, que quando chega na política, talvez tenha uma relação. E eu acho que a sua didática de ação também. Nessa pesquisa que nós fizemos, entrevistamos alguns pastores. É óbvio, como a Fernanda falou, vai depender da linha que eles estão filiados. Mas, de uma forma geral, o que eles disseram é que essa questão da evangelização que a gente chama passa pela forma de atuar no mundo, porque eles levam para ação aquilo que passa pela palavra. Isso não é uma forma didática do católico agir. É deles, né? Não é à toa que muitos ritos da Igreja Católica, no momento que você vai perdendo os seus adeptos, vão sendo modificados e vão incorporando maneiras dos cultos, de alguns cultos evangélicos. O cantar alto demais, o levantar as mãos, coisa que praticamente há uns 20 anos atrás você não via dentro da igreja brasileira, 25 anos atrás, ou quando eu fiz o catecismo, sei lá, esse tipo de coisa acontecer. Isso é impraticável, né? A minha mãe é católica, ela ficou mais praticante nos últimos 6 anos, mais ou menos, quando ela perdeu o pai dela. E aí, volta e meia, ela tá servindo coisas de padre em casa, né? E aí, vários dos padres que ela acompanha, eu acabo vendo um pouco das entrevistas de vez em quando, e muitos deles falam, não, quando eu estava no seminário, eu nunca pensei em fazer isso. Essa coisa de descobrir o cantar foi quando eu vi que eu precisava evangelizar as pessoas de outras maneiras. Renovação católica, né? Eu acho que também tem uma coisa que é o seguinte, existe dentro da... Enfim, claro, a gente tem uma diferença grande de atuação entre os protestantes históricos e os pentecostais e os neopentecostais. E aí, falando de pentecostais e mais até de neopentecostais, a gente tem uma coisa que é a teologia do domínio. Que eu acho que isso reflete, assim, totalmente na forma com que os evangélicos fazem a política, que é essa coisa de eles atuarem na vida política como eles atuam na vida. E o que diz a teologia do domínio, né? É essa postura de guerra espiritual, que também é uma guerra no mundo físico. Inclusive, a gente a Universal foi a que foi mais falada, mas não é só na Universal que a gente tem os soldados de Cristo, essa coisa de pessoas se vestindo como militares e marchando. Legal. Isso não é só da Universal, isso teve na Universal, mas não é só. Tem várias igrejas evangélicas que reproduzem esse formato. A gente tem a Bola de Neve, por exemplo, que é uma igreja neopentecostal que tem um ministério de luta, de guerra espiritual e que coloca os seus fiéis, né? Não sei que palavra, acho que fiéis, talvez, como soldados de Cristo. Tem músicas, eu coloquei no livro um trecho de uma música que é uma marchinha falando vamos lutar pelo Senhor, marchamos e tal. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso se reflete. A teologia do domínio, eu acho que ela merece ser muito estudada. Eu lembro que eu li há algum tempo, eu achei, vou procurar para colocar na descrição. Sem dúvida. Ela tem tudo a ver com a forma da bancada evangélica agir. Por isso até que eu trouxe para o meu livro, porque eu já falei isso várias vezes, eu não quis fazer um super compêndio sobre evangélicos, nunca foi minha, imagina, nem pretensão, nem intenção. Então, eu estava falando especificamente sobre a atuação política, mas eu trouxe um capítulo específico para o livro sobre teologia do domínio e sobre teologia da prosperidade, porque eu acho que essas duas coisas são muito importantes para a gente entender a atuação política dos evangélicos, e acho que aí a gente tem, talvez, uma diferença entre a atuação de políticos evangélicos e católicos. Sem dúvida. É interessante, eu não tinha lembrado, eu li sobre a teologia do domínio há muito tempo, porque quando eu estava começando a enlouquecer com o negócio de escola sem partido, comecei a pesquisar, teve um momento que minha loucura chegou em pesquisar, tentar ler sobre, né, a direita cristã dos Estados Unidos, que é muito parecida, assim, é muito parecida. E eu lembro que eu achei um site que era Vigília da Teoria do Domínio. Era uma galera preocupada com isso e que ficou vigiando durante um tempo. Infelizmente o site não funciona mais, mas o pessoal que ficou vigiando durante um tempo iniciativas dos Estados Unidos, de igrejas, pastores, etc., baseados na Teoria do Domínio.
E assim, isso é muito interessante, porque tem uma coisa que a gente falou num podcast recente, Diogo falou, se não me engano, da questão da guerra cultural, né? E assim, a lógica da guerra é o que domina a política hoje, né? E é interessante como a lógica da política atual contemporânea é uma lógica muito presente na teoria do domínio, né? Muito. Porque assim, a nossa questão para esse programa é a gente conseguir amarrar quais que são os temas, né? As palavras que mobilizam afetos e emoções e que unem essas pessoas contra outras, né? Então, enfim, ideologia de gênero é uma palavra vazia, né? Um significante vazio que circula aí e as pessoas investem nessa palavra. Eu acho que ideologia de gênero vai resolver o país, né? Investem nessa palavra tudo aquilo que elas odeiam, que elas querem combater, né? Porque é interessante que pra gente, se a gente tem alguma questão, eu até esqueci o nome da pesquisadora, tá no último artigo que vai sair meu, mas eu esqueci agora, que ela, no início dos anos 2000, ela vai utilizar pela primeira vez o termo ideologia de gênero. Mas ela utiliza o termo ideologia de gênero para se referir ao feminismo no sentido que ideologia de gênero, para ela, seriam formas de combater o machismo estrutural da sociedade. Ela está falando de uma perspectiva crítica ou concordante? Crítica. Tá? Eu conheço que a Safiotti... Não, mas não foi a Safiotti, foi outra. A Safiotti é uma feminista marxista. Eu conheço e ela também. usa uma ideologia de gênero, mas ideologia naquele sentido de falsear a realidade. Isso, tudo na realidade que diz que a mulher é inferior seria ideologia de gênero. Sim. Que obviamente não é a concepção atual. Esse conceito da Safiotti é outro. Eu conheço dela também. Eu peguei isso na dissertação da Mariana Jardim Reis, que foi orientada pelo José Sepúlveda, e ela fez essa pesquisa de ir academicamente tentar pegar esses primeiros conceitos que foram desenvolvidos na academia falando sobre ideologia de gênero, e ela traz essa na perspectiva crítica. É uma forma de ir contra a perspectiva machista da sociedade de cultura patriarcal. Isso que a gente estuda na academia. E não esse conceito vazio de ideologia de gênero que a Igreja Católica veio desenvolvendo para combater, porque nós estaríamos ali, feministas, acabando com o tipo da família defendida pela Igreja Católica. E eu fico perguntando que família é esta, que modelo de família é essa, que esses religiosos defendem tanto, se o próprio candidato, que a gente não pode citar o nome, foi casado 4 vezes. Pois é, e vale lembrar, eu sempre falo isso porque eu acho que é importante colocar, este candidato que não podemos dizer o nome, ele até teve uma repórter que foi fazer uma crítica do meu livro e falou que absurdo que eu coloquei o Bolsonaro, como evangélico, sendo que ele é católico, ele é evangélico, ele foi batizado nas águas pelo pastor Everaldo, enfim. Sim. Eu posso ter cometido outros, mas esse erro eu não cometi. Não cometeu, não. Mas assim, vale sempre lembrar que o ato falho, o Bolsonaro é batista, que é uma igreja histórica, protestante histórica, que não tem a ideologia, a ideologia do domínio agora, não tem a teologia do domínio, não é neopentecostal, não é uma igreja aguerrida. Sim. Então, quer dizer, nem sempre também dá para fazer esse recorte. Eu acho que é importante a gente entender da onde eles estão partindo, mas não dá para também generalizar e falar que todos os pentecostais ou neopentecostais são assim e que todos os protestantes históricos não são assim. Eu acho que o Bolsonaro é um exemplo muito claro de que isso não necessariamente tem a ver, mas que é importante a gente lembrar e estudar, assim. A gente fez uma pesquisa sobre os projetos de leis que eles mais levantavam, atuavam e tal. E aí, pensando também nas cidades, municípios, obviamente que datas comemorativas religiosas aparecem mais, porque é o que todo mundo gosta, né, de fazer, feriado. E tá errado. Em segundo lugar... Pro Estado laico, né? Sim, em segundo lugar, vem benefícios econômicos e fiscais a igrejas e seus membros, aí pensando num ranking. E aí a gente tem alguns temas variados e muito absurdos, que não dava nem para classificar. E aí a gente tem, então, logo de cara... contra a diversidade de gênero e direitos, pensando minorias e LGBTQ. Então, assim...
E ensino religioso nas escolas aparece também. A escola sem partido aparece como um dos temas, entre os 10 temas mais defendidos pelos parlamentares evangélicos. Mas, enfim, eu acho que as bandeiras são muito claras. E eu acho que aí essa união que a gente tem com a bancada católica são as mesmas bandeiras, assim. São as mesmas bandeiras. E aí, de fato, eles caminham juntos, né? Não, e são as mesmas bandeiras que estavam simbolizadas lá na mão do Bolsonaro, né? Quando ele vai dar entrevista lá, que ele bota a colinha dele lá no Jornal Nacional, né? Sim. E, né, que aquilo ali, a gente não dá pra gente dizer que aquilo ali foi cola, porque não foi, né? Ele não estava colando nada, porque aquilo ali era basicamente o slogan da TFP, né? Era isso que ele estava fazendo, era o slogan da Tradição, Família e Propriedade, né? A pátria, família, né? E o que foi mais que ele botou? Peraí que eu esqueci. Na primeira cola foi armas, que ele ia perguntar sobre armas para Marina. Não, essa que ele deu no Jornal Nacional, que ele não colou, que ele foi... que ele mostrou na mão. Isso, foi Deus, família e Brasil. Né? Então, assim, era o slogan da TFP. Ele esqueceu que o brasileiro tinha que lembrar. Não, então, aí ele escreveu isso na mão e ele ficava mostrando a mão o tempo todo. Ele fazia tudo para mostrar aquela mão, né? Então, assim, aquilo não era uma cola. Aquilo ali ele estava estampando no corpo dele, né? Um slogan, né? Desses grupos, né? Familistas, assim. Então, assim, é muito claro isso, né? E isso liga essas duas bancadas, né? É defesa desses mesmos valores, assim. Isso é bem importante a gente pensar, né? Que essas duas bancadas estavam ali estampadas no corpo dele, assim, né? Além da fala dele, que estava estampado na fala também, né? Porque, assim, a gente tem que pensar que a bancada não representa, né, os seus... Né, os fiéis dessas religiões, a bancada é algo muito específico, né? É um nível de racionalismo, de poder, né? Exatamente, muito, né, mais avançado. Né? E aí as bancadas estavam ali estampadas naquele candidato, né? Naquele momento, no corpo daquele candidato. Além da fala, no corpo, né? Dele escrito na mão dele. Fantástica a tua análise, nem tinha parado para pensar nisso. Que é um dos fenômenos responsáveis por puxar boa parte do nosso debate todo para a direita, né? Sim. Tá ficando cada vez mais difícil fazer propostas e defender ideias da esquerda, porque o debate está sendo todo puxado para a direita, né? Não é à toa que Ciro Gomes colocou Cátia Abreu e o Alckmin colocou Ana Amélia como suas vices, né? E o alvo de ser, voltando aqui, desculpa agora, mas me lembrei da escola sem partido, seus professores e a ação dos professores na escola, você lê Durkheim vai mostrar ali, né, dentro de um pensamento positivista e conservador, qual é o papel que se tem para o professor. Se tem um projeto de atuação do professor, que é a transmissão dos valores tradicionais da sociedade. Então, quando os professores hoje em dia trabalham com a questão do desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, eles vão atacar isso, dizendo que a gente feriu o papel que foi nos dado socialmente pela forma dos conservadores pensar. Que os valores vão diferenciar de família para família, de sociedade para sociedade, não são sempre os mesmos. Não, mas aqueles valores que tem que ser perpetuados segundo eles. A gente rompeu com eles. Então, se a gente rompeu com eles, a gente tem que ser alvo de criminalização e tudo, como eles vêm propondo. E nessa cola, eu acho que uma coisa que é muito assustadora também é que nessa cola da extrema-direita, porque nem é toda a direita, né? Acho que a direita liberal talvez tenha algumas divergências com essas pautas morais, com os evangélicos, por exemplo. O próprio Edir Macedo já se disse a favor da descriminalização do aborto, vejam só. Então, se a gente for pensar nessa cola da extrema-direita com a bancada evangélica, com os evangélicos, vem também muitas outras coisas que nem são pautas morais, que nem são pautas, se a gente for analisar separado, nem são pautas dos evangélicos, como, por exemplo, armas, como, por exemplo, redução da maioridade penal. Sim. Essas pautas que vêm nesse saco, né? Vem junto nesse bolo das pautas de extrema-direita. Que se a gente for pensar, nem fazem sentido para os evangélicos, se a gente for pensar que, como diz o pastor Ariovaldo Ramos, né, que ele fala que a maioria da igreja é de mulheres negras e periféricas. Sim. E uma mulher negra periférica
por que ela vai querer a redução da maioridade penal? Por que ela vai concordar com o porte de armas? Enfim, e com todas as outras... Aí tem uma outra dimensão. O que a gente está falando esse tempo todo é sobre moralização da política, né? Isso que a gente falou em termos de puxar todo o debate para a direita, tem, especialmente no momento em que os grupos religiosos e fundamentalistas estão tão organizados, é esse fenômeno de tratar política em termos morais, né? Em termos de bem e mal puramente. Esse debate agora parece uma coisa muito natural que todo mundo se odeie, né? Mas no marco democrático isso deveria ser pensado em termos de tipo, acho sua opinião uma merda, mas a gente pode debater sobre isso de maneira racional, ou ao menos tentar, né? Mas agora a coisa está ficando de tal maneira que se você é uma abortista, gaysista, a gente não pode conversar, né? Então essa moralização da política, questões como a teoria do domínio, que a Andrea falou bem, essa lógica da guerra, tem carregado o nosso processo democrático, né? Não dá para falar democracia se tem um certo rubor, né? Mas enfim, vamos lá. Não dá para... Assim, a gente se constrange. Eu fico cada vez mais confortável quando eu tenho democracia. Mas eu também. Né? Enfim... então a gente tem tido dificuldade para conseguir debater as coisas de maneira mais, né? Debater as coisas. Isso. Debater a gente tem dificuldades em debater as coisas. Hoje o que acontece é que quem discorda é ameaçado de morte. É isso. Porque também tem essa coisa de que com Deus não há diálogo possível. Então, exato, por isso que a lógica religiosa ela é tão perigosa, porque especialmente não dá para dialogar. Né, para os cristãos é uma verdade revelada, é uma coisa que não pode ser questionada. Cara, é por isso que é absolutamente genial que a coisa de ideologia de gênero tenha nascido na Igreja Católica, porque a crítica a isso nasceu colada numa religião. Então, eles tiraram a questão de gênero, estão tentando tirar a questão de gênero de um horizonte de debate. É uma coisa que não pode ser debatida porque é um absurdo e pronto. Porque eles querem que a mulher volte para o espaço privado. Como a descriminalização do aborto. Uhum. Não há debate possível. Eu perguntei, eu fiz questão de perguntar um por um dos meus entrevistados, tanto pastores, quanto deputados, enfim, sobre a descriminalização do aborto, não era nem se eles eram a favor da descriminalização, era apenas eles achavam. Se há diálogo possível. Sim. E eles são muito claros e muito diretos em dizer que não há diálogo, não há espaço para diálogo. Sim. A respeito disso. Com Deus não se debate. Você trouxe uma coisa que eu achei bem interessante. Você falou assim, anteriormente, essa sua fala. Porque que tem coisas que não seriam nem do pensamento dos evangélicos, né? Tradicionais, etc e tal. Só que o que acontece que a gente vê com o conservadorismo, né? Conforme a gente vai estudando, a gente não estuda só no grupo de pesquisa lá do conservadorismo somente o pensamento crítico. A gente vai estudar o pensamento dos conservadores. E o que a gente vem vendo, estudando esses conservadores, é que eles vão atacar várias áreas. Eles vão atacar... Eles vão defender o uso de armas, eles, como você falou, eles vão defender que são contra o aborto, eles vão defender tudo. Por quê? Porque quanto mais coisas que eles chamam que estão dentro dos valores tradicionais... Bancada do boi, o tal do BBB, né? Boi, alguém vai se identificar com algum ponto disso. Sim. Uhum. Então, eles vão às vezes você não concorda com a metade das coisas que ele diz, enquanto população. Mas num ponto você concorda. Pronto, é um adepto que ele pega para si. É uma estratégia de ação conservadora. Uhum. Com alguma das coisas defendidas por eles, você vai se identificar. Alguma das atrocidades, né? É por isso que... é por isso que eles estão crescendo dessa forma. Porque é óbvio que a gente, às vezes, tem um pontinho ou outro que não vai... que acham, olha, isso aí até que parece uma pauta progressiva. Sim. Então, o cara que está ali inseguro e vendo, mas isso aí tem lógica que ele está falando. Ele vai se adequa a ele. E é interessante isso que a Denise está falando, né? Porque, assim, quando eu fui analisar os proponentes da Escola Sem Partido, até lá no final da dissertação, é aquela infinidade de nomes de proponentes, né? Como eles votaram algumas vezes, né? Com quais bancadas eles fazem parte, aquilo tudo. E aí... uma das coisas que eu vi na época, né, que está lá na dissertação, é que eles fazem parte tanto ao mesmo tempo, né, da bancada do boi, da bancada da bala, da bancada da Bíblia. Isso. E recentemente, isso não estava na dissertação, mas recentemente é que eu fui descobrir que eles também são da bancada do cimento.
é impressionante, assim, né? Como é que esses interesses de tudo que há de pior e tudo que a gente vai ver de mais corrupto na política, né? No caso, o que é a Lava Jato, né? O que são essas operações, o que a gente viu com a Odebrecht, etc., né? Eles são os políticos mais corruptos, né? E se for ver, eles estão todos indiciados, etc., né? E aí estão lá, né, participando dessas 4 bancadas, né? Então é bem interessante de pensar. É uma dimensão, né, dessa força, dessa onda conservadora, fundamentalista religiosa que a gente vive. É uma dimensão que talvez esteja ficando mais perceptível agora com o Bolsonaro, conforme ele vem recebendo apoio aqui e ali de empresários e tal. E tem um empresário aqui que apoia ele, aí outro aqui, aí ele vai num lugar de comércio, ele é aplaudido pelos empresários quando fala mal da ideologia de gênero. É uma dimensão desse problema, e na medida em que as elites econômicas estão comprando isso por causa dessa estratégia que a Denise falou, né? Nesse momento, a gente está gravando dia 5 de setembro, né? Começam a surgir análises falando que o Alckmin pode ser abandonado pelo Centrão porque está ficando difícil da campanha dele decolar para ele conseguir chegar no segundo turno lá no dia 7. Chuchu, né, gente? Lá no dia 7 de outubro. Só em São Paulo, né? Andréia, desculpa. Desculpa, gente. Paulista e paulistano votam muito mal. Aí qual que é... A gente também. Qual que é um dos problemas pra gente? A gente esse ama apoio, o PSDB em São Paulo. Esse apoio que está sendo deixado, né, que está abandonando o Alckmin, esse apoio empresarial, né, que ele pode se virar para o Bolsonaro. Então, assim, conforme as elites econômicas, né, querem aumentar os seus lucros, essa coisa violentíssima, elas podem se virar ao Bolsonaro porque ele tá, enfim, né, ele é como é que fala? Mascote, o Paulo Guedes manda nele, né? Então, enfim. Então é uma dimensão do fenômeno também que é bizarro, né? Porque certamente a mulher negra periférica não vai querer perder os seus direitos trabalhistas, né? Não quer trabalhar, ter que ter 3, 4 empregos de meio período para conseguir sustentar a família. Então, assim, é a política que está sendo feita de maneira, né, numa lógica de guerra, né? Que não é um debate racional. Agora, tem uma outra coisa aí nesse ponto, mas eu acho que isso é uma outra conversa, porque ela rende mais horas e horas de papo. Que tem uma coisa que a gente até discute um pouco no livro, enfim, mas que eu acho que é isso, rende um outro assunto, um outro papo, essa mulher pobre, negra, periférica, este homem, que inclusive eu até entrevistei o Boulos no meu livro, na época ele não era candidato ainda, ele era só, enfim, estava à frente do MTST, porque ele é uma pessoa que diz que a base do MTST é feita por evangélicos. É de evangélicos. Uhum. E aí a crítica que ele faz, e outras pessoas que eu entrevistei para o livro também fazem, é que quando também a esquerda começa a disputar a política de forma mais institucional, né, com o Lula, esses anos de esquerda no poder, deixou também o trabalho de base. Uhum. E isso cria um vácuo, isso cria uma lacuna que também foi ali aproveitada de forma muito... estratégica tanto pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, e a gente tem até o livro da Cristina, que é o Oração de Traficante, que vai falar sobre como as igrejas pentecostais entram, principalmente aqui no Rio, né, nas favelas. Inclusive os traficantes se tornam evangélicos e aí começam a queimar outros templos e terreiros e tudo mais, mas que tem essa coisa, essa figura do pastor que olha na bolinha do olho, que te acolhe. Você dentro da igreja, você é alguém, eles te fazem festa de aniversário, você refaz seus laços, né? Você refaz seus laços, você é uma pessoa importante, uma senhora que não é ninguém lá, ela é a senhora que tem a oração forte, enfim, então tem uma coisa, tem um aproveitamento aí desse vácuo do trabalho de base que é feito tanto pela igreja, que tem um poder muito grande por conta disso, por conta desse acolhimento, né, nessa coisa nos afetos, mas também pela direita, por essa aproximação. Então, assim, a compra desse pacote de extrema-direita também entra por aí. Claro. Sim. Também é explicado por que essa mulher tá comprando isso, também é por conta disso, também é por uma...
uma deficiência nesse trabalho de base, né? Claro. E pensando numa autocrítica. E o desamparo social, né? São pessoas, em vários lugares, são pessoas que só conhecem o Estado por meio dessa força repressiva, né? A gente não tem um Estado que tenha um colchão aqui de bem-estar social, né? A gente não sabe o que é isso. A gente nunca teve Não é bem-estar à social no Brasil. toa que as pesquisas mostram que se o Lula fosse candidato, a maioria dos evangélicos estava votando nele. Sim. Sim. A minha... Porque, de uma certa forma, ainda tem a ligação com o trabalho de base que era feito com o PT naquele momento, né, dele, com toda a política de atenção às classes populares que ele desenvolveu, né, e que... Então, tá ali presente. Agora, quando ele deixa de ser candidato, aí já muda a questão. Quando a gente pensa a questão da família, né? A gente fica extremamente incomodado com essa idealização da família e tal, enfim. Só que muitas vezes família também faz parte de achar um lugar onde você pertença, né? Onde você tem um alento, você vai com a sua família para a igreja e etc. A minha sogra é psicóloga e ela conta que ela tem uma paciente longe daqui, que ela trabalha em outro município, ela tem uma paciente que ela era alcoólatra, uma pessoa extremamente autodestrutiva, machucava sua família e tal, só que ela tá há vários anos sem beber por causa da igreja. Sim, isso porque é comum. O pastor chamou ela para conversar e ela prometeu para ele que não ia beber e ela parou de beber há vários anos. Então, enfim, é isso que a gente fala, né? Porque a gente vilaniza muito isso e tem coisas para criticar, só que a questão né? A igreja, os laços religiosos estão preenchendo espaços vazios, espaços de desamparo, espaços de vidas extremamente precarizadas, né? Sim, e no campo do simbólico, e no campo dos afetos, e não só também. E o Estado não dá a assistência que tem que dar. Assistencial, porque o Estado não dá essa assistência, você pertence, e não só isso, mas até se a gente for pensar, cultural, né? Porque tem um psicanalista que estuda essa relação entre igrejas e periferias, que ele vai dizer que ele conheceu uma moça que era do MST, não era nem do MTST, era do MST, e que ela ia na Universal, e que ele perguntou pra ela, mas por que você vai na Universal, né? Ela falou, você acha que eu não sei o que acontece lá? Você acha que eu não sei toda a pilantragem? Eu sei, mas, isso palavras dela, né? Mas assim, eu tenho um filho autista, eu não aguento mais assistir Faustão no domingo, eu não tenho pra onde ir, tá tudo fechado, onde eu moro não tem nada pra fazer no domingo. Se eu vou na igreja, meu filho fica na escolinha, é cuidado pelas professoras, pelas ajudantes da escolinha, eu canto, eu danço, eu dou risada, eu escuto lá o que o pastor tem pra falar, eu conheço gente, e aí eu vou pra casa e eu fiz uma atividade. Uma coisa, assim, aproveitando só o gancho, né, cara, hoje é quarta-feira, né? Domingo teve incêndio no Museu Nacional aqui no Rio. O Museu Nacional era um museu muito popular, né? Era o principal espaço de cultura na Zona Norte do Rio de Janeiro. Era o lugar mais próximo para muita gente frequentar, né? Para a maioria dos cariocas era o único museu visitado. Sim. Exato. Então, assim, para a gente ver como que eles têm um projeto de sociedade que não pensa espaços para essas pessoas. A gente não tem direito à cidade aqui no Rio, né? Então, enfim, é muito significativo aqui no Rio de Janeiro, todas essas coisas que vêm acontecendo, né? E que mostram... É só você ver o valor do preço dos ingressos, se a gente pensar em cultura. Para a gente tá difícil ir, né? Eu, que sou professora da UERJ, que atravessei essa crise e que ainda estou pagando por ela imensa, eu não tenho saído de casa agora. Imagina para a classe popular. Como é que é ir um teatro, ir um cinema, ir qualquer atividade, um show... Shows estão caríssimos, né? Ao futebol, o ingresso que está sendo cobrado para você assistir futebol. São as várias catracas, né? É isso aí. Eu pensando nisso que vocês estão falando, né? Assim, minha experiência como professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, assim, né? Eu sempre dei aula ou na favela ou para alunos da favela, né? Sempre foram as escolas que eu trabalhei. E aí, isso era muito, muito visível para mim, assim, quando eu ia conversar com os alunos sobre o que eles faziam, né? Assim, a maioria dos alunos nunca tinha vindo ao centro do Rio de Janeiro, assim, a maioria... Alguns alunos meus, como eu trabalhava em áreas... Eu trabalhava em Jacarepaguá, no bairro da Taquara, né? Depois comecei a trabalhar na Cidade de Deus, mas era no bairro da Taquara, mas era um bairro, uma parte da Taquara mais afastada. Muitos deles não tinham ido sequer ao centro da Taquara, o centro do próprio bairro.
O mundo deles era o caminho de casa para a escola. Isso era o mundo deles, alunos de 11, 12, 13 anos. O caminho de casa para a escola era o mundo deles. Assim, a maior parte do dia eles passavam na praça, que era do lado da escola. Né? Qual era a única atividade que eles faziam fora da escola? Era a igreja. Fernanda, eu fiz uma atividade, eu sou professora de estágio da UERJ São Gonçalo. Uhum. Então, a gente tem um público-alvo em São Gonçalo, que são públicos da periferia, muito diferente dos alunos que frequentam a UERJ Maracanã, né? E eu levei eles no mar. Museu de Arte do Rio. Sim. A maioria dos alunos que estavam ali comigo, eram 3 turmas, nunca tinham vindo ao Rio de Janeiro. Nossa. Estamos falando de alunos que alguns já são De professores graduação. de graduação. Imagina De uma as universidade crianças pública. de uma universidade pública. Sim. E é nesse sentido, sim, que eu via com os meus alunos, né? Às vezes eu ficava surpresa, assim, porque, tipo, eu via que o aluno não tinha nada, né? Alguns alunos que realmente... isso ainda no governo Lula, né? No governo Lula, não, no governo Dilma, né? Mas que eu via que realmente passavam fome, né? E assim, eu via que tocavam um instrumento, e eu ficava assim meio surpresa, eu ia perguntar, né? Mas onde é que você aprendeu, né? Eles falavam, na igreja. Na igreja. As meninas todas cantavam, né? Aquele canto gospel, né? E os meninos tocavam violão, alguns tocavam bateria, e todos tinham aprendido na igreja. E assim, na escola nós não tínhamos aula de música, porque não tinha professor, porque não tinha nenhum instrumento, não tinha sala, não tinha nada. A igreja dá um significado de vida. Exatamente. Você ter uma fé. Você se sente, como você falou, parceiro do outro. Você tem um irmão que te acolhe e alguém que tem a mesma forma de ver o mundo como você. Sim. Você se torna mais fácil você frequentar uma igreja e ter uma fé de sentido da vida do que aquele que não tem. Sim, então, assim, você não pode nem criticar. Se você perceber a vida das pessoas materialmente, como é que tá, e emocionalmente. E aí o que a gente vê é que a política feita na lógica da guerra fala para essas pessoas que o seu professor, que sua professora, que usa a categoria de gênero na educação, que fala de violência contra as mulheres, cria a figura do professor como pessoa que quer destruir o seu estilo de vida, né? É uma lógica de destruição, imagina né? o peso disso no campo simbólico, né? É um peso enorme. Tá tentando destruir isso que é o que você tem de bom na sua vida. Assim, Sim. E aí eu acho que também tem uma distinção, pensando nisso, uma distinção com a igreja católica para a igreja evangélica, porque o pastor é aquele cara que olha na bolinha do olho do sujeito e que fala, eu sei o que você tá passando, porque eu também já tive lá, eu também já passei por isso. Que te empresta dinheiro quando você precisa. Que te empresta dinheiro quando você precisa, enfim. Também aí tem essa coisa, né, de maior proximidade dos líderes evangélicos com os fiéis do que com o padre, né? Sim, é muito mais distante, aquela figura que está ali, né? E que nem sempre saiu da comunidade, né? Isso. Geralmente o pastor saiu da comunidade. Sim. Mas aí a gente falando nesse sentido, né, do assistencial, de tudo isso, né, a gente pensar, né, por que né, Bolsonaro, quando vai falar lá para os empresários, ele agrada, né, e os empresários fazem questão de falar da ideologia de gênero. Gente, é só pensar, dono de mercado, né, quem é que toca o mercado? São as caixas, né, se você for ver o mercado, a maioria do trabalho é feminino. Gente, quanto é que ganha um funcionário de mercado? Né? Por que essas mulheres, esses funcionários de mercado ganham tão pouco? Porque são mulheres, é aquela feminização da pobreza, né? Sim. Então você vai discutir gênero, né? Você quer que a mulher ganhe o mesmo que um homem? Né? O que o mercado... Né? Não é só que ganha o mesmo, ainda dá uma despesa maior porque sai para ter filho. Exatamente. O homem não vai sair. Então, assim, o mercado quer igualdade de gênero? Claro que não. O mercado quer poder continuar explorando as mulheres, né? E aquilo que e o Estado também, né? Aquilo que a gente já falou, né? A sobrecarga, né? A gente já falou no outro podcast, nem lembro qual foi que a gente fez, que a gente falou sobre, acho que foi o próprio conservadorismo que a gente fez, primeira parte, que o mercado ele quer a sobrecarga das mulheres, porque o mercado se desonera, né? A mulher fazendo a dupla e a tripla jornada, está tirando das costas, né, do Estado a questão da assistência social, né? Então, é a mulher que vai cuidar dos doentes, é a mulher que vai cuidar dos idosos, é a mulher que vai cuidar das crianças, né? Então, tudo isso... É trabalho. É trabalho não remunerado, né? E é trabalho que o Estado está deixando... O Estado está deixando de remunerar, né? Então, assim...
não convém a ninguém, né, que nós tenhamos direitos, Sim. né? Não convém. Então, assim, por isso que o Bolsonaro agrada tanto o empresário quanto, né, boa parte, né, da elite de maneira geral, Sem né? dúvida, É. sem dúvida. Andréia, a gente está acabando aqui de terminar, mas eu não queria perder a sua presença aqui, porque tem... Porque você não vai voltar de São Paulo de novo. Volta quando vocês quiserem. Só chamar que eu venho. Eu queria... Porque, assim, a gente queria falar da importância, né, do papel do jornalismo, especialmente em redes sociais e em reportagens bem feitas, reportagens de dados nesse momento. Por quê? Assim, eu vi essa expressão num texto no IESP nas eleições recentemente, achei fantástico, porque é um puta resumo. Porque, assim, em última instância, se você for fazer aquela redução quase ao absurdo, né? Se você for reduzir ao absurdo, do que se trata a luta política? A luta política se trata da definição do que é a verdade, né? Eu acho que o ideal para a sociedade é que o Estado cuidasse dos doentes, das crianças e dos idosos, para que a gente conseguisse ter, né, construir possibilidades de direitos iguais entre homens e mulheres, né? Como é que fica o jornalismo nesse momento? Porque, assim, nessa coisa da política feita por sob uma lógica de guerra cultural, pânico moral, política extremamente moralizada, tudo isso, né, joga para o escanteio um debate racional sobre as coisas. É por isso que a gente consegue ter pessoas que são trabalhadores precarizados votando em candidatos que apoiam o PEC dos gastos e reforma trabalhista do pior tipo, etc., né? Como é que fica pensar o jornalismo, fazer jornalismo também nesse momento, né? Porque isso é mais importante do que nunca. Só que, assim, as coisas que o jornalismo produz e que as fake news produzem, né? Produzem, né? Que a questão é, muita coisa que circula hoje em dia são coisas que não são feitas no debate racional, numa verificação, numa reportagem bem feita. São coisas com manchetes que, né, incentivam, que excitam os afetos, né? São manchetes que fazem você odiar quem você já odeia, que fazem você temer quem você já teme. Então, como é que fica o jornalismo nesse momento? Brilha, Andréia. Que responsa, né? Não, olha só. Acho que a gente... Enfim, também é um assunto que dá pra dar um podcast só pra ele. Volta pra cá, deixa eu te dar. Mas, eu acho que tem um monte de coisas aí nesse bolo, eu vou tentar resumir. Uhum. Eu acho que tem uma coisa, a gente fez uma discussão parecida com essa num evento da CULT, no Sesc, semana retrasada, com um professor maravilhoso da Universidade Federal da Bahia. E esse professor disse, assim, primeiro pensando a sociedade, né? A relação que a sociedade está tendo hoje com as notícias. Aí, notícias eu estou colocando tudo. Estou colocando jornalismo, estou colocando corrente do WhatsApp, estou colocando fake news, estou colocando tudo. Então, assim, hoje a gente tem uma sociedade que quer provar suas próprias teses, né? Quer provar suas teses pessoais, quer pensar notícias que comprovem que elas estão certas, como você mesma introduziu. A gente tem isso. É uma realidade. A gente tem boa parte da sociedade, que essa sociedade, principalmente essa que está imersa nessa lógica do absurdo, do delírio, que quer pensar matérias e notícias e reportagens para provar sua própria visão de mundo. E por isso que a gente tem esse grande volume de fake news sendo muito disseminadas. A gente tem demanda por isso. A gente tem demanda por fake news. Isso é uma coisa. Segunda coisa fake news não são novas, elas sempre existiram. Isso eu acho que é muito importante também, porque a gente está nesse debate louco também de fake news e checagem e fact-checking e tal. E assim, calma, porque fake news sempre existiram. Sempre, desde que existe jornalismo, existe notícia falsa, enviesada, mentirosa, etc. Isso é um outro ponto. A gente tem hoje também uma crise de modelo do jornalismo. Isso está posto. A gente não gosta de dizer que a gente tem uma crise do jornalismo. Eu acho que a gente tem uma crise de modelo do jornalismo. Uma crise de modelo de jornalismo que sempre foi, não foi sempre, mas a partir de um certo momento no Brasil foi financiado pela publicidade. O jornalismo, a partir de um certo momento, foi financiado pela publicidade, né? E
partiu de grandes conglomerados de mídia. Com as redes sociais, com outras dinâmicas de jornalismo acontecendo, a publicidade, então, começa a tirar esse aporte do jornalismo. E a gente tem grandes redações, jornalões e grandes conglomerados caindo de forma, assim, né, como desastres naturais, assim, caindo muito. Que a gente viu agora na Abril, Como né? a gente viu na Abril, né? Isso tem a ver com uma crise de modelo, mas que, sinceramente, pessoalmente, eu não vejo como uma coisa ruim, porque eu acho, sim, muito ruim que o jornalismo seja sustentado pela publicidade e por interesses vários que não são o de fortalecer a democracia, né? Eu acho que a gente tem que repensar a relação do jornalismo, repensar a forma de sustentar esse jornalismo. Eu acho que a gente tem tentado no Brasil, principalmente as iniciativas independentes que estão crescendo. Claro que a gente não tem ainda poder perto do que são os grandes conglomerados, mas a gente está conquistando espaços. E aí, acho que até por isso que a Pública vem com a ideia de que a gente vai distribuir gratuitamente o nosso conteúdo, inclusive para as grandes mídias. Para a gente é muito importante quando a Folha, o Estadão, enfim, o Extra republicam nossas notícias. A gente vem com esse objetivo também. Mas, uma enfim, disputa por enquadramento, né? Sim, é importante. Porque a gente acredita que o jornalismo só vai mudar de modelo de financiamento. E claro que isso aí volta com a qualidade desse jornalismo que é feito, porque se você tem um jornalismo que é independente, que não está preso politicamente a nenhum interesse, é um jornalismo livre do famoso rabo preso, claro que isso impacta diretamente na qualidade desse jornalismo, mas para a gente ter isso, a gente precisa que a sociedade entenda, aí voltando para o que eu falei, da primeira coisa que eu falei, a gente precisa que a sociedade entenda o jornalismo como importante para a democracia. Sim. E a gente precisa de um jornalismo que, de fato, fortaleça a democracia. Percebe? É um caminho que vai para os dois lados, assim. A gente precisa fazer um jornalismo de qualidade que fortaleça a democracia. Para isso, a gente precisa não ter amarras. E para não ter amarras, a gente precisa pensar num modelo de financiamento que fuja desse modelo tradicional. Como a gente foge desse modelo tradicional? Crowdfundings. E por isso que as pessoas precisam apostar, precisam entender que elas precisam ajudar a financiar o jornalismo, crowdfundings, apoios de fundações, desde que feitos com determinadas regras de não interferência. Então, assim, a gente está redescobrindo isso, a gente está descobrindo, eu acho, um novo modelo de financiamento para esse jornalismo conseguir ser sustentável, porque as pessoas não podem trabalhar de graça, Claro. mas que ao mesmo tempo seja um jornalismo. Eu não gosto da palavra isento. Não existe. Não existe, mas que seja um jornalismo importante para o processo democrático, assim. Sim. Que cumpra esse papel, porque é para isso que ele deveria. Não seja tendencioso, né? Que não seja tendencioso, que deixe muito claro de onde parte, né? Eu acho que a gente costuma também dizer muito isso, assim, que essa coisa da imparcialidade, ela não existe, mas que é muito importante que você deixe muito claro de onde você está partindo. Assim, então, isso pra gente é muito caro, assim, a gente costuma dizer isso, assim, a gente não acha que a gente não acha que faz um jornalismo militante, por exemplo. A gente acha que a gente faz um jornalismo apartidário, que não significa apolítico. Sim. É um jornalismo, o jornalismo que a gente defende, que eu defendo, que a Pública defende, é um jornalismo que vou usar defende de novo. É muita defesa. Que defende de forma intransigente os direitos humanos. Sim. Assim, eu acho que é basicamente nisso que a gente acredita. É isso que a gente tem tentado construir. E aí, geralmente, a gente ouve assim, nossa, mas nesse momento
como é fazer isso? Como é isso? Como vocês não desanimam? Fala, mas gente, mas e aí? A gente não vai mais fazer jornalismo, a gente não vai mais... Porque daí a gente submeter desiste, esse outro modelo que Exatamente, acho que, enfim, vamos... Agora é que a gente tem que... Sim. Agora que é mais importante do que nunca, né? Agora é mais importante do que nunca. Tá. Então, gente, acho que a gente conseguiu seguir conseguimos falar o que a gente pretendia. Eu estou satisfeita com a pauta que a gente fez, quase freestyle, meio que foi legal. Quem quiser falar aí, concluir, quer falar mais alguma coisa, Denise? Não. Fernanda? Não. Então, Andréia, muito obrigada por você ter vindo, a gente adorou sua participação. Eu que agradeço. Você quer falar mais alguma coisa? Não, já falei demais, só quero agradecer muito e dizer que gostei muito de estar aqui e achei que a conversa foi muito boa. Tá. Muito obrigada. Então, gente, muito obrigada por ouvir a gente. A gente chamou a Andréia, porque a gente vai ter um evento com ela daqui a pouco aqui na UERJ Maracanã, no Rio de Janeiro. E ela está lançando um livro chamado Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e Seu Projeto de Poder. Dê uma olhada no livro, que é muito legal. Essa reportagem dela que eu li um trechinho no início, ampliada, com mais dados, números, etc. E eu acho que isso é o mais, assim, uma das coisas certamente mais importantes pra gente fazer hoje em dia, né? Difundir informações bem feitas, bem investigadas, né? Então, acho que é isso, gente. Tchau, tchau, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo programa. Tchau. 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 Ei, começando sessão de recadinhos do nosso 9º episódio. Comigo aqui temos Renata Aquino novamente. Olá a todas e todos. Então, Renata, depois de você brilhar como uma estrela indo em supernova nesse nosso belíssimo programa, com nossas convidadas especiais, com uma pauta maneiríssima, diga aí quais são os nossos recadinhos desse mês. Então, gente, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, da Andréia Dipp, da Agência Pública, da professora Denise Sepúlveda, da FFP, sempre muito presente com a gente. Muito obrigada, Denise. Agradecer muito que eu acabei não falando durante o programa, a gente teve um puta apoio para esse programa e pro evento que a gente fez logo depois da gravação do Prof. História, mestrado profissional em História. É um mestrado focado para professores de História que atuam no ensino básico e tal. É pelo Prof. História que a nossa querida Fernanda fez a dissertação linda dela, onde ela fez aquele mapeamento foda dos apoiadores de escola sem partido e tal, enfim. Então, muito obrigada, Prof. História, ele ajudou a gente a conseguir importar a Andréia Dipp de São Paulo pra cá pra passar um dia muito foda com a gente. E aproveitando que a gente está gravando esses recados, a gente está gravando esses recados na sexta-feira de tarde, dia 7. Aproveitar e dar um informe para vocês que ontem saiu a decisão. A gente divulgou nas nossas páginas, não sei se a gente já tinha comentado em algum programa nosso, né? Tem há alguns meses uma professora da UDESC de pós-graduação em História, que trabalha na área dos estudos de gênero, História do feminismo e tal, a Marlene de Favre, da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela havia sido processada por uma aluna, que é a Ana Caroline Campanholo, uma mulher lá do sul, lá de Santa Catarina e tal. Essa aluna, né, essa Campanholo, é uma figura pública da direita, antifeminista, cristã, pró-armamento, enfim, aquela figura que está bem popular hoje em dia, apoiadora de Bolsonaro. E essa garota, ela fez processo seletivo para mestrado da pós-graduação em História da UDESC para a área de estudos de mulheres. Eu não lembro o nome da área agora, e a notícia que eu estou usando não dá, mas enfim, ela fez o processo, entrou, o projeto de pesquisa dela tinha a ver com polícia e mulheres, não sei bem qual era o referencial teórico que ela utilizava, enfim, que eu saiba, isso nunca foi muito divulgado. Mas aí ela começou a ser orientada pela Marlene de Favre, que é uma professora feminista, usa o gênero como categoria de análise, enfim.
Obviamente, com o tempo, nas aulas e na orientação, os conflitos começaram a aparecer. A Campagnolo criticava publicamente a Marlene nas redes dela, que tinha muita gente acompanhando e tal, ficou uma situação insustentável. A Marlene submeteu ao colegiado do programa um pedido para que não orientasse mais a aluna em questão. O colegiado aprovou, a orientação da Campagnolo foi encaminhada para outra pessoa, acho que um professor, enfim, isso já tem alguns anos, né, porque a Campagnolo chegou a defender a dissertação e a dissertação dela não foi aprovada. E aí, depois que ela não foi aprovada no mestrado, ela moveu um processo culpando a Marlene de Fabbri e dizendo que a Marlene havia perseguido ela por questões religiosas e ideológicas, né? Havia constrangido ela e tal. E aí a Campagnolo montou um processo juntando e-mails, gravações que ela fez de aulas da Marlene sem pedir autorização e tal, enfim. A Campagnolo é uma grande apoiadora da Escola Sem Partido lá em Santa Catarina. Não podia deixar de ser, né? E aí, isso estava rolando há algum tempo, há alguns meses isso entrou em sigilo de justiça, aí a gente teve que parar de falar um pouco porque não tinha novidades para falar também. E ontem saiu a decisão e a Campagnolo perdeu o processo. Isso é muito importante, muito bom pra gente, porque é uma chance perdida para o Escola Sem Partido de montar algum precedente para as teses absurdas que eles defendem, né? Aí, até agora que a gente tenha visto, o site que fez a reportagem mais interessante sobre o Estado foi o Catarinas, Jornalismo com Perspectiva de Gênero. E aí, né, tem uma fala interessante é legal citar o juiz. Ele fala que entendo que quando a autora, a Campagnolo, compartilhou em modo público na rede mundial de computadores mídias em que se contrapôs às concepções ideológicas defendidas pela orientadora e pelo programa de ensino da linha de pesquisa ao qual era vinculada, sabedora que era do posicionamento do corpo discente e docente da universidade, ela assumiu o risco de ser chamada ao debate, que aí é o que a Campagnolo diz que foi constrangida e tal, enfim, né? A Daniela Félix, que foi uma das advogadas da professora, ela comenta: sabemos que essa decisão pode não ser definitiva, mas a gente entende como uma grande vitória para a causa. Especificamente, é uma ação indenizatória de natureza individual de uma aluna contra uma professora, mas representa no campo das políticas institucionais uma manutenção de princípios elementares da liberdade de cátedra e escola democrática. Então, enfim, a gente achou legal informar isso, que é um puta acontecimento, né? É bom a gente divulgar notícias boas esses dias. E mesmo que isso, certamente eles vão entrar com recurso, né? Eles são bem insistentes. Mas nesse momento é uma vitória importante que a gente tem que celebrar mesmo. Por isso que a gente achou importante destacar aqui. Vale dizer que a Ana Campagnolo, ela foi durante muito tempo garota propaganda do Escola Sem Partido, né? De comparecer em eventos com os representantes do movimento, de estar sempre com a sua imagem vinculada a essas pautas de cristofobia, doutrinação ideológica. Então, ela parece ser o tipo de pessoa acostumada a ter um pensamento estratégico para instrumentalizar essas falsas polêmicas. Sim, parece muito, né? Assim, tudo indica que ela entrou no programa para criar fato político. E assim, é interessante agora ver, né, que assim, ela está cumprindo o ciclo de vida de um apoiador da Escola Sem Partido que quer ganhar biscoito e atenção. Que ela começou sendo uma pessoa popular na rede por postar um pouco de merda e tal, enfim, cresceu a página dela, aí criou um factoide político, apareceu na mídia e, para surpresa de absolutamente 0 pessoas, nesse momento ela é candidata a deputada estadual lá por Santa Catarina, né? Também sem surpresa pelo PSL. Então, enfim, tá cumprido aí o ciclo de vida usual de uma pessoa que entra na política apoiando Escola Sem Partido, né? Apronta uma, ganha atenção na mídia, se candidata a alguma coisa, e se ganhar vai encher o saco na casa legislativa mais próxima. Vide Sarah Winter e afins, né? Mas se fudeu, né? Se fudeu porque não conseguiu, pelo menos a princípio, então não rolou pra você. Mais algum informe, Renata Aquino? Não, nesse momento não, só queria dar a boa notícia pra tentar animar a galera, né? Sim. Vamos ver o que acontece nos desenvolvimentos na próxima semana. Então vamos para os nossos contatos. Você está com eles aí na mão? Porque eu não estou. No Facebook, acompanhe a gente pelos nossos nomes completos.
Professores contra o Escola Sem Partido e Movimento Educação Democrática. No Instagram, o PCESP, né? É Profs contra o ESP, né? PROFS contra o ESP. O MED é Move Educação Democrática. A gente cobre os nossos eventos, posta meme, enfim, tenta animar aquilo lá. No Twitter o MED não tem, então no Twitter quem nos representa é o PCESP, é @profscontraoesp também, igual ao Instagram. E se você quiser falar com a gente mais diretamente por meios que algumas pessoas consideram mais old school, para mim é só o meio contemporâneo normal, é o e-mail profscontraoesp@gmail.com, ou então pelo MED, moveeducaçãodemocrática@gmail.com. Qualquer coisa, falem com a gente, mandem feedback, digam o que acham, e é isso. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo mês com mais novos episódios. Até a próxima. Um beijo, um abraço. Tchau.